vida. Não sei quando que começou, mais ou menos, creio que próximo de 20 anos já, quando começaram os 12 dias de bênçãos, de clamor para 12 meses de bênção, de vitória. Alguns vão adaptando aí, mas eu lembro que começou com o pastor da Igreja do Brasil para Cristo, né? E junto com, também na época que eles arrendaram a Rádio Musical FM e fizeram ali, foram três igrejas, foram Quadrangular e Comunidade da Graça e mais uma igreja, depois entrou a Igreja do Brasil para Cristo, né? Foram muitos anos atrás, a gente ouvia muito rádio e foi uma bênção, um momento muito, muito importante, e começou essa campanha, e a gente sempre fez, todos os anos, a gente faz esse projeto de vida, apresentar ao Senhor Deus os nossos sonhos, nossos projetos, os nossos planos, amém? Eu sei que você tem propósito para esse ano, e que também você sabe que Deus tem propósitos para a sua vida, amém? Quem tem essa certeza, diga: eu tenho a certeza que Deus tem propósitos na minha vida, amém? Agora olha só uma coisa, o propósito, todo propósito é maravilhoso, todo propósito é maravilhoso, mas o processo é doloroso, amém? E isso não é para desanimar, é realidade. O pastor falou agora há pouco que existe o bairro Paraíso aqui, não é? Só que aquele bairro Paraíso está do lado da Consolação, amém? Então, paraíso, na verdade, na presença do Senhor Deus, amém? Na presença do Todo-Poderoso. E Ele tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas. O processo talvez não seja fácil, mas com certeza a vitória é certa em nome de Jesus, amém? Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque Ele é grande e poderoso para fazer abundantemente além do que queremos ou pedimos. É tempo de termos fé. Mateus 6:10, o que está escrito lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu quero falar de uma palavra deste versículo, porque a oração do Pai Nosso, irmão, nós sabemos que é uma oração modelo. O Senhor Jesus nos ensinou. Eu falei da minha esposa, né? Eu estou sem aliança porque eu fui assaltado recentemente e entrei nessa onda aí que estão levando aliança e levaram a minha aliança, amém? Mas Deus é bom e poderoso e sem traumas, sem nada, amém? Na bênção do Senhor Deus. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, é uma oração modelo, e se é uma oração modelo, ali tem segredos para a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele não ensinou uma oração apenas bonita, porque é bonita, na verdade, a oração do Senhor Jesus, algo ensinado pelo Senhor Jesus, é algo bonito, mas não é só uma oração bonita, contém segredos, porque é um modelo de oração que Ele está dando para os habitantes desse reino, que Ele veio implantar. Que reino? O reino de Deus, esse reino que nós estamos dizendo, venha o teu reino, venha para nossas vidas. Então é uma oração que traz segredos para esse reino que nós estamos implantando, deixando que ele venha a ser implantado cada dia nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, Ele veio implantar o reino de Deus, mas à medida que a igreja faz a sua obra, à medida que nós vamos testemunhando dele, esse reino continua sendo implantado. Esse reino continua crescendo, amém? Através das nossas vidas. E uma das coisas que tem nesse contido de segredo, nesta oração, é sobre vontade. As pessoas estão falando muito hoje de chave, né? Tem uma chave aqui. Estão falando muito de chaves, de drive. Tem um drive aqui. E eu fui dar uma olhadinha sobre esse negócio de drive, e eu vi que no Golf, drive é aquela tacada principal, mais longa, inicial. Que neste ano de 2024, o Senhor Jesus te capacite para uma tacada inicial, amém? Que vai determinar vitórias em nome de Jesus. E no tênis também tem como é que chama? Um lance, não sei.
também chamada de drive, que é mais importante, que é aquela que o oponente está daquele lado e o jogador joga nesse sentido. Ele tem que se desdobrar, ele já correu para lá cansado e tem que voltar para defender, e geralmente ali é eliminado. Então, que o Senhor Jesus te dê habilidades, amém? Habilidades, que o Senhor Deus te revele coisas grandes e firmes que você não sabe, para você fazer a diferença no ano de 2024, aonde o Senhor te colocar, amém? Aonde o Senhor te colocar. Nós vamos ver aqui como é importante nós vivermos a vontade correta. Por quê? Eu quero falar de vontade. Porque se o Senhor Jesus falou para mim e para você, está falando que a vontade que deve prevalecer no reino de Deus é a vontade dele, é porque existem outras vontades por aí, amém? Existem outras vontades, irmãos, disputando a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas você é disputado. Você é disputada em muitos aspectos. Você é mais disputado por 4 vontades do que o seu voto, por exemplo. Amém? Este ano tem disputa. Amém? Este ano, muita gente estarão de olho, interessado em nós. Mas eu quero falar aqui sobre vontades, porque pelo menos 5 vontades existem. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, no reino de Deus, se você quer o reino de Deus implantado na sua vida, você tem que escolher a vontade certa, que vai reinar, que vai governar a sua vida. Amém? Nós temos que ter cuidados com essas vontades, irmão, porque algumas vontades são extremamente prejudiciais, são perigosas para as nossas vidas, extremamente prejudiciais. Por exemplo, uma vontade que nos disputa e que é prejudicial é a vontade da carne. A vontade da carne, ela é perigosa, porque a vontade da carne, ela é a vontade muitas das vezes de desistir, é a falta de vontade, porque se eu não tenho vontade, e se eu permito algo, eu já escolhi uma vontade, porque comportamento permitido é comportamento aprovado. Então eu permiti que aquilo permaneça na minha vida, então eu já escolhi uma vontade, eu já escolhi uma vontade. A vontade da carne, ela é perigosa, porque ela tem tendência. E uma coisa que me fez entender muito bem sobre vontade da carne, sobre o que é a carne, foi uma ilustração. Eu não sei quem aqui dirige. Levante a mãozinha, por favor. Quando um dos pneus, pneu esquerdo, por exemplo, está murcho, o que acontece? Puxa para um lado, na verdade, solta a direção e lá vai. Então a carne é um pneu furado na nossa vida. Constantemente nós precisamos o quê? Calibrar e dizer para a nossa vontade quem é que governa e quem é que reina, amém? A gente tem sempre que dizer quem é que manda aqui, quem manda em mim. Não é? A carne é um problema. A carne não está disposta a vencer o cansaço. A carne nunca está disposta a ir mais longe, a ir além. E o crente precisa estar disposto a ir além. Amém? Nós cantamos ir além, nós cantamos ir a fundo, ir mais fundo, não é verdade? Fazer mais. A carne não quer isso. E nós temos que determinar a vontade da carne em 2024 não pode prevalecer na minha vida. Amém? A vontade da carne não pode prevalecer na minha e na sua vida. Outra vontade perigosa é a nossa própria vontade. Por mais que a gente se conheça, que a gente acha que sabe o que é melhor para nós, do que a gente gosta, nós temos que ter um cuidado com a nossa vontade e seguir o exemplo de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele disse: Senhor, se for possível, passa esse cálice de mim, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, por mais que seja bom, por mais que pareça perfeito, a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas conduz à morte, leva à morte. Então é preciso ter cuidado com a vontade, com a nossa própria vontade. É uma vontade perigosa e é uma vontade que também disputa. É uma vontade que também disputa porque a gente tem ego, a gente gosta de coisas, a gente quer, mas a gente não pode fazer toda a nossa vontade.
De vez em quando, eu acho que eu sei, na outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre meme. A gente vai vendo algumas coisas na internet, e tem algumas brincadeirinhas, alguns memes, né? E atualmente circulou já tem um tempinho, de um áudio, e a pessoa fala, se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse. E usaram isso para muitas situações, né? Mas a gente não pode tudo. A gente pode até falar, se a gente puder, se eu puder, mas a gente não pode tudo, porque a nossa vontade é perigosa, a nossa vontade é prejudicial e, às vezes, a necessidade de dizermos, olha, minha vontade, não é você que vai prevalecer. Você também me disputa, mas não é você que vai prevalecer na minha vida. Amém? Outra vontade preocupante, outra vontade que nós devemos estar atentos, a vontade das pessoas. Amém? A vontade das pessoas. É preciso estar atento. Porque muitas vezes as vontades das pessoas expressam também um desejo. Um desejo, não é só uma vontade, é um desejo. E a pessoa pode chegar para você te dar um conselho que é, na verdade, um desejo. Pode até ter uma boa intenção, mas é preciso estar atento. E se essa vontade, se esse desejo não vier de alguém que tem uma fé em Cristo, ou seja, está lá no Salmo 1, vontade, conselho de ímpio, que nunca é bom, que nunca vai funcionar para você. E é preciso estar atento, porque essa vontade também persegue. Eu já vi situações, irmãos, de pessoas que seguiram a vontade de pessoas e se deram mal. Seguiram conselhos de pessoas e se deram mal. Que no ano passado fizeram maus negócios porque alguém disse, pode fazer que é bom. Você não é de Deus? Tenha fé e entra num negócio que vai trazer um estrago para a vida da pessoa. Era a vontade da pessoa, coincidiu com a vontade dela mesma, foi um conselho errado e foi trágico. Eu conheço o caso de alguém que alguém chegou para ela e falou, essa pessoa, este homem, esse rapaz, Deus está dizendo que é a pessoa perfeita para você. E veio acontecer o quê? O pior, e a pessoa, inclusive, chegou a dizer, eu falei para você que não era bom para você. Não é? E isso não é história com E, é história com H, verídico, tá? Porque foi uma vontade de pessoas para aquela pessoa e não deu certo. Essas vontades nos perseguem a nossa vida. E nós precisamos entender, nós vivemos num ambiente de batalha espiritual, de muita informação que vem. Às vezes a vontade vem através da mídia, vem através de uma moda, está todo mundo fazendo, é legal, é moda, mas é preciso entender o que está por trás, e é preciso entender que no reino de Deus uma vontade precisa prevalecer, e não é a vontade da carne, não é a minha vontade, não é a vontade das pessoas, e muito menos a vontade do diabo. Porque é outra vontade que nos persegue, outra vontade que precisamos estar atenta, a vontade do nosso inimigo, porque ele tem vontades. Ele tem propósitos também, sabia? Mas nunca será bom. E ele trabalha na base do engano, trabalha à base da negociata, de negociações, de oferecer supostos resultados. Quando Moisés foi falar com o faraó e dizer para o faraó, libera o povo, porque nós vamos fazer uma festa no deserto. Nós sabemos que houve resistência, que ele resistiu, vieram as pragas. Deus fez aquele homem mudar de ideia, mas ele teve o quê? Algumas ideias e transmitiu para Moisés algumas vontades e disse o seguinte, Moisés, já que vocês querem servir o Deus de vocês, podem ir, mas não vão para muito longe. Não vão para longe. Essa foi uma proposta feita pelo inimigo. Foi uma vontade feita pelo inimigo da época. Não vão para muito longe. Se afastem alguns quilômetros daqui. E o que aconteceria quando aquele povo precisasse de algo, quando viessem a falta, as dificuldades, correria para o Egito, correria para a prostituição, correria para tudo o que não vinha de Deus, correria para a provisão de um outro que não era o Senhor Deus.
Vontade do inimigo nunca serve para as nossas vidas, amém? Pode vir fantasiada, maquiada de bênção, de coisa boa, de coisa interessante, e alguém vai dizer, você não pode perder essa oportunidade, mas é vontade do inimigo, vai ser terrível, não serve, por isso a necessidade de estar atento. Por isso a necessidade de saber e dizer, essa vontade não serve para a minha vida. E quando Moisés falou, não, nós vamos para onde o Senhor determinar. Não vamos ficar por perto. O inimigo quer que tenhamos essa proximidade com Ele. Mas se nós nos constituirmos amigos do mundo, diz a palavra, nos constituímos inimigos de Deus. Né? Tem que cortar totalmente. Jesus, ele disse, olha, numa ocasião, vamos logo, vamos sair daqui, porque está vindo o príncipe desse século e eu não tenho nada com ele. Tenho nada com ele. Nós temos que determinar, irmãos, e mostrar no dia a dia, aonde o Senhor nos colocar, de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Há um lado a escolher. Há um lado a escolher, porque isso é determinante. Não é se isolar de tudo e de todos, mas é sempre deixar um recado. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei qual é a minha posição, qual é a minha missão. Eu sei em quem tenho crido, a quem eu sirvo. O inimigo, naquele tempo lá, o faraó, ele fez mais uma proposta. Olha, vão então, mas deixem as crianças. Ele queria continuar com o sistema de escravidão. E como ficaria aquelas famílias, irmãos? Haveria liberdade sem as famílias, sem os seus filhos? E Moisés disse, não vai de jeito nenhum. Então fazer o seguinte, deixa os animais. Eles pereceriam sem os animais, sem o alimento. E Moisés disse, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar o assunto, nem uma unha vai ficar aqui, faraó. Amém? A vontade para os hebreus é vontade de Deus, amém? Vontade de pessoas, vontade da carne, a sua vontade do inimigo, de jeito nenhum em 2024, amém? Somente a vontade do Deus Todo-Poderoso, amém? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, foi o que o Senhor Jesus ensinou, é esta vontade que tem que prevalecer, porque é uma vontade boa, é uma vontade agradável, é uma vontade perfeita, amém? A vontade, irmãos, que vai nos levar a passar por deserto, porque você vai passar por deserto, nós vamos passar por deserto, amém? Nós estamos, de uma certa forma, aí caminhando, porque a nossa terra prometida, irmãos, não é o paraíso daqui, que fica na consolação ali, do lado da consolação, e da liberdade, tem um lado da consolação e da liberdade do outro, amém? E os jardins do outro, né? Conheço bem as cidades, tá? Mas não é. A nossa terra prometida hoje é a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Jesus. A nossa esperança hoje é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa maior esperança e constante e permanente é a vinda do Senhor Jesus. Mas até a sua vinda, nós vamos implantando o reino de Deus. Nós vamos tomando posse e vivendo a vontade dEle. Agora, como viver a vontade de Deus? Como é que nós vamos viver a vontade de Deus? Nós temos que olhar para a palavra e ver os exemplos. Por que eu falei que esse ano nós vamos atravessar desertos? Eu imagino que você já saiba, que já tenho te falado. O propósito, eu falei, é maravilhoso. Talvez você tenha propósito, levou esse ano, poxa vida, já apresentei ao Senhor Deus, meu negócio próprio, meu ministério, a minha família, é tudo maravilhoso, amém? E vai dar certo em nome de Jesus. Mas o processo pode ser doloroso, mas faz parte. O processo da vida de Jesus, o propósito, irmãos, era maravilhoso. Você vai ter o nome de Jesus sobre todo nome. Toda língua vai confessar que você é o Senhor. Você vai ser exaltado. Mas o processo foi doloroso. Foi calúnia, foi difamação, foi chicotadas, foi carregar uma cruz. Amém? Até uma sexta-feira. Na sexta-feira da paixão.
mas teve o quê? O domingo de Páscoa, teve a ressurreição, teve a vitória, e Jesus garantiu que quem andar com Ele também vai ter esta vitória, e pela fé nós já ressuscitamos com Ele, amém? Nós já ressuscitamos com Ele. No dia que você se batizou, você foi sepultado e ressurgiu. Teve um efeito, irmão, retroativo o batismo na sua vida, nas nossas vidas. Nós fomos ressuscitados com Jesus lá naquele domingo. Lá naquele domingo. Amém? Então, este ano vai ser um ano de bênçãos, amém? Mas lembre-se que nós andamos e nós estamos num ambiente hostil, amém? Então diga assim comigo: eu viverei a vontade de Deus em ambiente hostil, amém? O que é isso? Quando eu penso nesse assunto, eu vou lá na época em que os judeus foram transportados para a Babilônia. Foi um momento brusco, foi um momento assim que as coisas mudaram muito. Nós vivemos recentemente algo que mudou, né? Quando começou a pandemia, aquela coisa estranha, muito medo, muita incerteza, fecha aquilo, fecha outro, briga políticas e tudo mais, desinformação, um monte de coisa, né? Tivemos a primeira vez que fizemos um culto online, transmissão online, com dificuldade, fizemos os kits de ceia para distribuir para os irmãos, acompanhar em casa. Qual foi a mensagem que eu falei sobre aquele período? Quem é que vai resistir? Quem é que vai sair? Qual a igreja que vai atravessar e chegar do outro lado? Nós sabemos que alguns ficaram pelo caminho, desanimaram, se acomodaram, tiveram medo, mas os que compreenderam chegaram fortalecidos, amém? Chegaram fortalecidos do outro lado, porque viram a mão de Deus. Então foi um momento brusco. Imagine só naquela época, a cidade invadida. Recentemente Israel foi invadido novamente, né? Teve lá aquela situação terrorista, 1.400, quase 1.500 pessoas que foram assassinadas de uma forma terrível. Mas naquela época, lá atrás, foram levados cativos, não foram só 200 e poucas pessoas, foram muitos milhares de pessoas transportados para a Babilônia. Então olha só a situação como ficou. Israel não tinha o que tem hoje. Ficou gente frágil, ficou criança, idosos, doentes. Israel hoje é uma potência, hoje ninguém mexe com Israel. E nunca vai prevalecer contra Israel. Amém? No dia que todas as armas do mundo estiver apontada para Israel e dizer que vai destruir e parecer que não tiver saída, irmãos, quem vai descer no Monte das Oliveiras será o próprio Senhor Jesus para defender o seu povo. Vai rachar o Monte das Oliveiras do alto a baixo, amém? Vai fender o Monte das Oliveiras de alto a baixo com a sua glória e vai dizer: com o meu povo, não, amém? Porque a vontade de Deus para Israel é que um remanescente vai ser salvo em nome de Jesus. Amém? Então aquele povo naquela época foi levado milhares de pessoas cativas. E nós temos alguns exemplos, irmão, de pessoas que viveram a vontade de Deus em ambiente hostil. E eu quero que você entenda cada um desses exemplos como cada um de nós. Pessoas diferentes que estavam ali cativas num ambiente hostil, foram tirados das suas famílias, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus projetos de vida, para um lugar que não tinha a mesma fé, para um lugar de forçadamente, mas ainda assim, hoje são exemplos de fé para mim e para você. E eu quero que você guarde algumas dessas situações, amém? Um exemplo que eu gosto, irmão, de pensar é na aquela menina que estava trabalhando como escrava na casa de Naamã. Aquela menina escrava. Porque aquela menina escrava, irmãos, nós não sabemos o nome dela. Quem estava com ela? O que aconteceu com ela? Mas aquela menina tinha Deus no coração. Aquela menina vivia a vontade de Deus. E ainda que ela, ao ver o uniforme de Naamã, sujo da lepra, ela não dizia: ah, se eu pudesse. Não.
O que ela dizia, sabe o que era? Quem me dera, é diferente. Quem me dera que o meu Senhor estivesse em Israel, onde tem profeta, e ele seria curado. Ela pensou alto, irmãos. Tem pessoas que querem viver a vontade de Deus, que dizem que têm planos, que têm propósitos, mas se calam diante de obstáculos, de dificuldades. Se calam. Aquela menina pensava alto, quem me dera que meu Senhor estivesse lá em Jerusalém. E aquilo chegou para Naamã, que foi incentivado, acreditou, viajou, pediu autorização, viajou e foi até Israel e recebeu a cura. Amém? Você precisa profetizar, você precisa declarar, falar da palavra, ainda que pareça que você está num ambiente hostil e impossível, porque Deus está naquele lugar também, amém? Deus está naquele lugar. Não foi só a menina falou, chegou para Naamã, mas diz a palavra de Deus, irmãos, que Deus já estava dando vitórias a Naamã. Ele não sabia, mas Deus já estava trabalhando na vida de Naamã. Dando vitórias. E precisa de alguém para regar. Um semeia, outro rega, Deus dá o crescimento. Amém? Mas é só uma palavra. Quem vai dar ouvido? Deus já preparou, vai dar frutos em nome de Jesus. Então aquela menina, ela estava num ambiente hostil, um ambiente terrível, uma menina que foi tirada da sua família, mas ela quis para a vida dela a vontade de Deus, quis para a vida de Naamã a vontade de Deus, e ela venceu, ela prevaleceu naquele ambiente, amém? Não importa o ambiente que você for colocado este ano, não importa o deserto que você tiver que atravessar, permaneça na vontade de Deus. Permaneça na vontade de Deus. Permaneça crendo na palavra e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Aquela menina foi um exemplo. Aquela menina foi um exemplo. Mas nós vemos, por exemplo, Mesaque, Sadraque, Abednego, estava também entre os cativos. Qual era a vontade do inimigo para eles? Lança na fornalha de fogo. Ou idolatra, ou se curva a uma estátua, ou lança na estátua, na fornalha, se não adorar a estátua. A vontade do inimigo era essa: destruição, fazer a pessoa se dobrar diante de uma dificuldade, diante de um problema financeiro, se dobrar, diante de um problema de saúde, se curvar a outro que não seja o Deus Todo-Poderoso. Essa é a vontade do inimigo. Mas aqueles três escolheram a vontade de Deus para a vida deles. Amém? E disseram o quê? Disseram, cara a cara com Nabucodonosor: nós não vamos nos curvar perante a sua estátua. O nosso Deus é que vai nos livrar. Esse não. Eles não sabiam que Deus ia livrar. Amém? Ainda assim, eles estavam dispostos a ir até o final. Ele falou: e se não, saiba, porém, que nós não vamos nos curvar. Ou seja, o Senhor Deus, ele vai continuar sendo o nosso Deus. Amém? Porque ele sabia, existe um paraíso de verdade. Existe uma nova Jerusalém de verdade. Existe uma real terra prometida de verdade. Por isso, eles falaram: não, a gente enfrenta o fogo. Quando você escolhe a vontade de Deus, o que acontece? O Senhor Jesus está com você no fogo, amém? Se passares pelas águas, elas não te submergirá. Se pelo fogo, a chama não arderá em ti. Ou seja, a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, irmãos, é que fará a diferença em nossas vidas, amém? Por que o Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém um dia e as pessoas jogam as roupas ali, as capas, túnicas, né, no caminho, e Jesus vai passando montado no jumento, coisa maravilhosa, entra em Jerusalém, as pessoas acenam. Imagine só se aquele jumentinho pensasse, ele ia dizer o seguinte: puxa vida, é para mim. Entrei na cidade, o animal não podia entrar na cidade, né, assim, entrei na cidade, as pessoas jogaram as coisas ali para eu pisar, fizeram um tapete para mim, mas ele esquecia o quê?
que era Jesus, amém? Era Jesus. Muitas vezes a pessoa acha que a diferença, irmão, da minha vida e na sua vida é o Senhor Jesus, amém? Quando você vai se preparar para uma oração, quando você vai se preparar para um tempo de clamor, o Espírito Santo já está dizendo, olha, ele está vindo acompanhado de Jesus. Ele está vindo acompanhado de Jesus, amém? Essa é a grande diferença. Daniel era outro ali, profeta Daniel também, ambiente hostil, alguém que estudou, alguém preparado, irmãos, para trabalhos como diplomata, uma coisa, daqui a pouco é levado cativo. Mas Daniel não deixou de viver a vontade de Deus. Qual era a vontade do inimigo? Se você não deixar de orar, se você não deixar de orar ao Senhor, ao seu Deus, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, eu escolho a vontade de Deus. Continua orando. Daniel não podia ter fechado aquela janela para ninguém ver ele orar? Era só uma janelinha. Esse é que é o problema. A gente fala que ama a Deus, a gente fala que tem fé, que não vai se curvar, mas às vezes quer fechar alguma janelinha, não é verdade? Não pode. Daniel estava acostumado a orar com a janela aberta. Veio o decreto, ele falou, não vou fechar a janela, vou continuar orando, vou continuar falando com o Senhor Deus. E quando ele é lançado na cova dos leões, irmãos, eu não sei quem tinha mais fé, se era Daniel ou o rei. Porque o rei no outro dia foi lá e falou, Daniel, só chama a bênção quem tem certeza que ela virá, hein? Jesus chega no túmulo, mas já fede Jesus, tem muito tempo. Ô Lázaro, sai para fora. A voz do Jesus já fez funcionar os ouvidos, ali a audição, fez tudo funcionar, e o defunto ouviu Jesus, amém? E o defunto ficou vivo. Então, o rei chegou, Daniel. Alguém pode falar, você nunca ninguém escapou desse negócio aí. Se por acaso um leãozinho não tiver com fome, ou tiver doente, mas o 2 ou 3, algum outro não tem jeito, nunca ninguém escapou. Mas o rei chegou e falou, Daniel, porque ele já conhecia a fé, ele já conhecia o caráter, amém? Porque Daniel sempre se posicionou e deixou claro, eu vivo a vontade de Deus, amém? Ezequiel, o profeta Ezequiel, irmãos, ficou cuidando das pessoas lá junto ao rio Quebar. A grande maioria das pessoas naquele tempo ficou praticamente uma cidade. E lá estava o profeta Ezequiel. Sabe o que estava acontecendo? Todo aquele tumulto em Jerusalém, as dificuldades financeiras, dificuldades na economia, dificuldades nas famílias, aquelas pessoas espalhadas pelo mundo sendo cativas. Sabe o que estava acontecendo com Ezequiel? Além de cuidar do povo, ele estava recebendo a visão da igreja do Evangelho quadrangular. Tendo a visão quadrangular. Vendo coisas de Deus junto ao rio Quebar. Tendo revelações, não importa se você estará no ambiente hostil, na empresa, na escola, na sua casa, em qualquer lugar, nada pode tirar essa condição de você ter o contato com Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo, de receber instrução, de receber revelação, de receber palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, amém? Você vai continuar em qualquer situação recebendo do alto as coisas do Senhor Deus. Amém? Jeremias também. Jeremias não foi levado cativo, mas ficou em Jerusalém sofrendo, pregando a palavra, né? Às vezes até lamentando. Tem um livro chamado Lamentações de Jeremias, foi dele, não é verdade? Mas naquele tempo, Jeremias dizia, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que me traz esperança. Essas pessoas, irmãos, viveram a vontade de Deus, ainda que estivessem num ambiente hostil. Por que eu estou repetindo isso, ambiente hostil? Porque a nossa vida é difícil. A nossa vida é de mudanças bruscas às vezes. Mas você não pode desanimar por causa disso. Você não pode desistir por causa disso. Esse projeto de vida não é só agora, acabou, daqui a pouco vai acabar. É para o ano. Venha o teu reino, é para o ano, irmãos, esse tema aqui, ele é profético, é maravilhoso, é para a sua vida. Se você trouxer o reino e permitir que o reino seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família, e der o passo, e aceitar a vontade do Senhor Deus para a sua vida,
aceitar passar pelo deserto, vale, o que seja o que for, Ele te abençoará. Ele te abençoará em nome de Jesus. E o que acontece com os que não vivem a vontade de Deus? Como eu falei, essas foram algumas pessoas, mas milhares de pessoas foram transportadas para a Babilônia e para regiões ali próximo, que eram controladas pela Babilônia. Sabe o que acontecia quando acontece quando a pessoa não vive a vontade de Deus? Permite que outras vontades governem a vida? Uma das coisas é adiam os sonhos. O que estava acontecendo com aquelas pessoas? Estavam adiando os sonhos. E por que estavam adiando os sonhos? Porque estavam dando ouvidos a falsos profetas. Estavam dando ouvidos. Alguns que diziam, olha, logo o Senhor vai levar vocês de volta. Então eles não casavam, não deixavam os filhos casarem, não faziam casas boas, melhores, não aproveitavam o que a cidade dava para eles. Estavam adiando sonhos. Por que eu sei disso? Porque o Senhor Deus, Ele fala para Jeremias, escreveu uma carta. Você pode ler o capítulo 29 de Jeremias. E Deus diz, olha, fala para o povo, procurar a paz da cidade. Fala para o povo se casar, dar as filhas em casamento, fazerem casas. Fala para me buscar, porque se me buscarem, vão me encontrar. As pessoas estavam adiando os seus sonhos, com a esperança de que as coisas iam mudar bruscamente. Mas Deus tinha bênção para eles naquele lugar, e eles não estavam aproveitando a bênção. Eles não estavam aproveitando a oportunidade, não estavam aproveitando o que Deus tinha. Deus queria ensinar, queria levar de volta sim, mas ao seu tempo. As pessoas pararam de orar, pararam de adorar, até os babilônicos chegarem para ele e falar, olha, canta um daqueles cânticos de Sião. Quando você adora a Deus na sua casa, quando você adora a Deus onde você estiver, quando você se posiciona, irmãos, sempre tem alguém recebendo. A bênção está por aquele lugar, a bênção está fluindo naquele lugar. E as pessoas tinham parado de adorar, parado de buscar, e foram despertados somente através daquela palavra que o Senhor Deus mandou através de Jeremias, através de uma carta. Que estejamos atentos em qualquer tempo da nossa vida, mas nesse ano, amém? Nós temos propósitos, mas vamos entender, compreender o processo de Deus nas nossas vidas, a parte de Deus nas nossas vidas, amém? Que a vontade que prevaleça na sua vida seja a vontade de Deus, porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita, amém? O ambiente é hostil, mas há um Deus que sabe todas as coisas, há um Deus conosco, há um Deus conosco. Quando nós compreendemos quem é Deus em nossas vidas, o que Ele tem para nós, o que Ele quer de nós, nós descansamos. O Senhor Deus disse através de Jeremias, fala para o povo buscar a paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Tinha, irmãos, ainda que fosse na Babilônia naquela época, Deus está dizendo que tinha paz para eles. Então não era o lugar, não era uma mudança geográfica que ia fazer diferença, era a mudança da mente, era a transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus é um Deus de renovo constante, um Deus de transformação permanente, amém? Os tempos são difíceis, hostis, mas nós temos à disposição o Espírito Santo para nos auxiliar a compreender o meio em que estamos, amém? E nos dá força para mudar o meio em que estivermos, se houver a necessidade, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você, que essa palavra permaneça no seu coração, amém? Que essa palavra seja uma chave, um segredo, ou alguns segredos,
para a sua vida, em nome de Jesus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Seus sonhos, seus planos, confia no Senhor, mas dá um passo. Eu tenho pensado algo esses dias, irmãos, uma palavra que eu quero levar. Tem algumas palavras que a gente prega sempre, né? Tem algumas palavras que a gente sempre prega, tem algumas coisas que a gente repete, né? Tem algumas coisas que fazem até parte, é uma marca nossa. E uma das que eu quero que seja da minha vida é: comece com o que você tem. Amém? E eu estou falando isso porque eu pensei, falei, como eu gostaria que alguém há 20 ou 30 anos atrás tivesse falado para mim isso. Comece com o que você tem. Amém? Se isso for para você aí uma chave, uma dica, comece com o que você tem. Amém? Colocando Deus à frente. Levante suas mãos em direção ao altar. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, Deus de grande poder, Pai, no nome santo de Jesus, eu te dou graças por tua bondade, por tua misericórdia. Pai querido e Deus de maravilhas, Deus de grande poder. Que está teu povo, Senhor, nesse 5º dia de campanha, Senhor. Eu sei que o Senhor está trazendo revelações. Eu sei que o Senhor está revelando segredos. Pai, em nome de Jesus, não importa, Senhor, se é um menino, se é uma menina, se é alguém que tem um ministério, um título, um cargo, não importa, Senhor, onde o Senhor colocar os teus filhos e os teus servos, ó Pai. Concede a tua autoridade, Senhor. Concede, Senhor Deus, os teus segredos, ó Pai, para neste ano, Senhor. Em nome de Jesus, eles viverem a tua vontade e destruir a vontade do inimigo, destruir a vontade da carne, a vontade de pessoas, a própria vontade, Senhor, mas viver a tua vontade em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Obrigado, pastor, mais uma vez. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém.